dúvidas, exceto nos últimos 5 minutos de aula. Para fazer a dúvida que tu quiser, até sobre a alma eu vou te botar a minha opinião. Mas por enquanto, nos próximos 30 e poucos minutos, vai ser só física e do meu jeitinho. Então olha só, concordam que isso tudo já é revisão? Então teoricamente eu acredito que vocês já leram alguma coisa e já fizeram alguns exercícios sobre essas 3 coisas, como eu havia pedido. É importante que vocês saibam que condução ocorre principalmente nos sólidos. Se no vestibular o cara falar que é somente, dá errado. Porque é principalmente nos sólidos, tem que entender que o calor vai de átomo para átomo. Mas o gelo... O que tem o gelo? Nada a ver com o gelo. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Certo? Convecção. Exemplo clássico. Claro, por que ele está em cima? O ar frio. O ar quente. É por isso que nós instalamos esse aparelho na parte de cima. Radiação, aqui tu diz? Não, no outro lado. Também não foi chegando aí. Condução, principalmente nos sólidos, tudo que já foi escrito antes. Átomo a átomo. É só uma revisão, por isso que eu fiz bem nojento, tudo de novo. Pra tu ver, né, cara? Por isso que eu falo copiar um delírio. Copiar um grande delírio. Nunca ninguém aprendeu copiando. Até porque depois tu pode pausar o vídeo se tu quiser, né, copiar. Ou faz o seguinte, copia a apostila. Porque se tu recopiar a tua apostila, puta, a apostila é muito mais completa do que o meu quadro. Então, para quem gosta de copiar, copia a apostila, passa limpa a apostila. E é uma forma de estudar. A minha irmã sempre estudou copiando as coisas. E ela ganha muito mais dinheiro do que eu. Então é possível que ela tenha aprendido mais do que eu copiando. Agora, copiar durante a aula, não conheço gente que absorve a aula e copia ao mesmo tempo. Não conheço. Agora vamos lá. Convecção. Movimento de massa. Tem que se mexer, para poder se mexer tem que ser claro, ou seja, gases e líquidos. E agora é somente. Se ele te falar 01, a convecção ocorre principalmente em gases e líquidos. Errado. Em sólido não existe, então é somente. Tu vê que sutileza, né? Uma palavrinha. Radiação ou irradiação é o calor transmitido por ondas. Quero 2 nomes importantes. Infravermelho e ultravioleta. Quem transmite mais? Ele é foda. Tanto que o apelido do infravermelho é ondas de calor. Infravermelho também ganha o nome de ondas de calor. E o mais louco da radiação ou irradiação, que são sinônimos, é que além de ocorrer até no, a safadinha ocorre. E é a única que ocorre. Por isso que nós sabemos que o calor vem do Sol e chega na Terra por radiação. O que eu quero para a aula de hoje? O que eu queria te ensinar na aula de hoje? Eu quero falar um pouco do efeito estufa. Muita gente tem noções erradas do efeito estufa no vestibular. E o elaborador da questão de vestibular pega a gente no tendão de Aquiles, no ponto fraco ali. E aí a gente tem que mapear esse conhecimento na nossa cabeça para não copiar. E eu também quero falar dessas 2 coisas. Como o efeito estufa vai gerar muitas perguntas, como aconteceu na outra turma, eu vou fazer essa parte primeiro, que é um pouco mais light, e aí na hora do efeito estufa vocês podem abrir o coração de vocês. Então olha só, como é que mede velocidade mesmo? Tu pega isso, delta que tu quiser, né? Delta T, tu pega a distância e divide pelo... Lógico. Se eu quiser calcular fluxo de calor, quanto calor atravessa de uma região, ou quanto calor sai pela minha pele, eu pego a quantidade de calor e divido pelo... Sempre o tempo, né, cara? Então vamos supor que pela minha pele eu estou perdendo 1000 calorias em 20 horas. 1000 calorias em 20 horas. Eu posso dizer que o fluxo de calor na minha pele é de 50 calorias por hora. Quer dizer que em 3 horas eu perdi quanto pela pele? Olha que legal, a galera está usando de cabeça essa fórmula. O amigo mentalmente colocou os 50 aqui, né? Botou o 3 ali, tá dividido, passou? Ah, professor, eu não fiz essa conta assim, né? Eu sei que você não fez assim, eu quero dizer que se fosse fazer matematicamente, né? Seria assim. Quanto tempo demora para eu perder 25 calorias? Meia hora. Concorda comigo? Eu boto aqui 50,
boto aqui 25, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, fica 25 dividido por 50, muito mais fácil fazer de cabeça, meia hora. Tu vê que legal? Eu mostrei a ideia de fluxo de calor, fiz duas perguntas bobas, a galera nem fez a conta, a galera, puf! Quanto tempo vai demorar para perder 1.234 calorias? Aí, espera fazer? Aí tu vai fazer a conta! É por isso que eu estou te dizendo que adianta tu fazer de cabeça se tu não consegue botar a mão e fazer. Não serve para nada para mim fazer de cabeça. Tem que saber botar no papel. Tu viu? Claro que a pergunta foi igual a outra. Pô, por que 150 calorias vocês conseguem em 1.234 não? Ué, porque 3 vezes 50 é 150. Né? E tu não consegue achar tão rápido o número que multiplicado por 50 vai dar 1.234. Mas faz na mão, tu consegue. Por isso que é importante saber aplicar a fórmula. E tu só vai aprender tentando em casa, não é, me olhando? Quanto tempo demora? Ou melhor, já falei do tempo, né? Em 13,2 horas, quantas calorias eu vou perder? Né? O cara tem que botar os 50, pegar o 13,2, multiplicar, até possível que o outro faça de cabeça aí, 13,2 vezes 50, né? Não é difícil, né? 72 vezes 5, 650, 660. Né? Mas, pra quê? Se o cara pode fazer na mão bonitinho. Ou seja, a definição de fluxo de calor ela é super simples. 3 incógnitas, quantas perguntas clássicas? Pode tirar o tempo, pode tirar o canhão. As 3, né? Não foi o que a gente fez na aula passada com a fórmula da definição de campo elétrico? E vai dizer que a fórmula da definição de campo elétrico matematicamente não é a mesma bobagem que essa? Olha ali, as fórmulas são iguais. Para que eu vou fazer 3 exemplos idiotas se eu já fiz os 3 exemplos na aula passada? Né? Era chover no molhado. Aí é tu que tem que ser proativo aí na tua vida. Por amor aos teus filhos, fazer um exercíciozinho. Light, né? Fácil. Tens que fazer um exercíciozinho para fixar isso aí. Ah, galera, para quem não sabe, essa aqui é uma letra grega, Φ. Não fica chateado com essa letra. Tá? Se tu não gosta dela, chama de F no começo, de fluxo. Não tem problema. Mas no vestibular vai aparecer assim no formulário. Por isso que eu vou usar a letra grega Φ. Mas o mais legal para a aula de hoje, eu diria que é entender a lei de Fourier. A apostila não chama, tá, de lei de Fourier. Eu vou te explicar por que ela não chama de lei de Fourier depois. Tá, lei de Fourier? Ah, então vamos começar a colocar esse ano. Ah, legal. Começaram a colocar agora, porque alguns anos atrás eles não colocavam. Certo? Bacana. Tudo daquilo, eles podem não só dar uma e no vestibular pedir uma outra coisa que é só substituir por outra letra. Acontece direto. E muita gente erra por falta de treino mesmo. Agora olha só que interessante, está vendo essa barra aqui, ó? Pode imaginar que é uma barra conectando essa parede naquela. Pode supor que a parede que está aqui perto de mim tem temperatura maior que a parede de vocês. E está aqui a barra. Ó. Essa barra ela é feita de material. Esse material ele tem um símbolo K para uma grandeza que eu vou te apresentar já já. Essa barra tem um comprimento L e ela tem uma área A. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina. Aqui a barra, olha que barra bonita. Conectando aquela parede lá. Deixa eu ver. Upa, quente. E aí tá frio. Então o calor fluido quente. Tu viu a pegadinha idiota que eu botei na prova sobre isso? Sim. O calor flui do corpo maior para o corpo menor. O cara assinalar isso merece uma sova, né? Pelo amor de Deus, né? Tem ênfase, né? Ainda falei. Que bom que a galera percebe isso. É muito bom. Pessoal, eu quero descobrir qual é o fluxo de calor através dessa barra. Vocês intuitivamente conseguem perceber que quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai fluir? É intuitivo, né? Se aqui for 1 grau e ali for 0 grau, pouca diferença de temperatura, pouco fluxo de calor. Vai se perder já no começo, eu concordo. Agora, se aqui está 1 milhão de Kelvin e ali está menos 273 Kelvin, aqui está super quente, lá está super frio. Aqui os átomos estão vibrando loucamente, ali os átomos estão quase parados na vibração. É claro que essa diferença de vibração vai ser sentida átomo a átomo e a condução vai ser enorme. Ou seja, o fluxo de calor é diretamente ou inversamente proporcional à variação de temperatura? Diretamente proporcional. Quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. Dobra a variação de temperatura? Tá vendo como a gente vai usar essa física toda? Triplica? Diminui 5 vezes.
tendem a ficar iguais, ou seja, se o fogo atrás dessa parede cessar e o gelo que tinha atrás daquela parede derreter, depois de muitos dias o ambiente vai entrar em equilíbrio. Mas observa que às vezes o equilíbrio não ocorre porque tem um agente gerando o calor lá, né? Gerando o aumento de temperatura. Vamos supor, por que as estrelas não entram em equilíbrio com o vácuo do espaço a 3 Kelvin? Porque tem fusão nuclear no interior da estrela que continua gerando calor. Mas um dia ela pode virar uma anã branca e pode ter a temperatura da superfície 30 e poucos graus, depois de muito tempo. Olha que loucura, certo? Galerinha, o que teu coração diz? Quanto maior a barra que conecta uma região à outra, mais ou menos fluxo de calor? Tu acha que uma barra grandona ajuda para o fluxo de calor? Menos, né? Se essas paredes estiverem próximas, a barra que conecta uma na outra é pequenininha. Poucos átomos para transmitir o calor. Se essas paredes estão muito distantes, a barra que conecta uma na outra está distante das extremidades. Até o calor conseguir fluir por toda a barra, vai demorar mais? Concorda comigo? Eu acho que é intuitivo, né? Por isso que eu digo que o comprimento da barra é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Comparando duas barras de mesmo material com o mesmo ΔT, uma tem o dobro do tamanho da outra, o que eu vou perceber? A pequena vai ser mais rápida. O dobro. Tudo bem para vocês? Legal. E o que vocês acham da área? Quanto maior a área da barra que conecta o quente com o frio, mais ou menos fluxo de calor? Mais. Legal. Na outra turma o pessoal teve um pouco de receio, alguns falaram menos, e eu usei aquele exemplo clássico da fila indiana de átomos. Por incrível que pareça, dentro do teu computador tem quase fila indiana de átomos, tá? Porque os fios que conectam o circuito do computador, eles têm que ser fininhos, para caber um monte de circuito num lugar bem pequenininho, fazer um super processador microscópico. Para ter uma noção, atualmente dentro do teu computador, se for um computador moderninho, o fiozinho tem 3 átomos de espessura lá dentro. Foda, né, cara, fazer processador de computador, né? 3 átomos de largura tem o fio. Loucura. Aqui eu vou fazer um fio mais fino ainda que o da IBM. Eu vou fazer um fio de uma fila indiana de átomos. Tudo bem para vocês? Encostei um átomo aqui, um depois do outro, de mãozinha dada, um depois do outro, o último átomo está lá. Esse átomo está em contato com a parede que é quente. Ele começa a sacudir mais. Como ele está de mão dada com o outro, ele vai sacudir o amiguinho dele, que vai sacudir o outro, que vai sacudir o outro, passa a sacudida para a parede. Tudo bem para vocês? Se eu botar 2 filas indianas de átomos, vai passar mais ou menos calor? O dobro. Tu concorda que a grossura da barra que conecta o quente com o frio define a quantidade de filas indianas de átomos conectando uma parede na outra? Por isso que quanto mais grossa a coisa, mais ou menos fluxo de calor. Mais. Pensa na fila indiana de átomos, você vai entender. E eu pergunto, uma barra de cobre, uma barra de isopor conectando as paredes é a mesma coisa? Por isso que entra na jogada o coeficiente de condutibilidade térmica. Olha que nome bonito. Tu concorda, para tu ter chance de aplicar essa fórmula numa questão, o mínimo do mínimo é saber o nome das letras, né? Os caras não sabem o nome da letra, vai fazer o que com a fórmula? Né? Fluxo de calor. Variação de temperatura. Tesão é temperatura, Tzinho é tempo. Olha que perigo. Tzinho é tempo, tesão é temperatura. Tá bom? Isso é meio internacional. Comprimento do inglês left, para tu não esquecer do L. Área da seção. O nome certo é área da seção, como se eu fatiasse a coluna e mostrasse o pedaço da fatia para ti. Certo? E finalmente, condutibilidade térmica. Por que não é constante o nome? Porque ela muda de acordo com a temperatura. Por isso que o nome correto é coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. Me dá um material com baixo K. Madeira isolante térmica. Gelo, falamos do gelo em alguma aula do isolante? Ótimo. Isopor é o maior nome. E me dá exemplo de materiais que conduzem bem calor. Os metais de maneira geral, parabéns. Cobre, eu jamais vou me esquecer. Soldador de cobre lá em casa, eu era guri pequeno, ele soldando lá na água quente, né? A água quente estava soldando e eu sempre fui muito chato. Muito chato. Por quê? Por quê? Deixa eu fazer, ai que legal. A obra lá em casa era uma diversão pra mim. E os caras, porra, ganhando uma merreca, trabalhando lá.
queria matar o guri pequeno, né? Aí ele, vem cá que você vai me ajudar. Segura aí que eu vou soltar aqui. Puta merda, cara. Eu segurei a barra de cobre, o cara começou a soltar, queimei a mão, né? E óbvio que eu nunca mais incomodei o soldador. Não, só para ver, incomodando, né? Segura aqui. Por que foi tão rápido a queimada na minha mão? Porque era uma barra de cobre, uma barra com alto coeficiente de condutibilidade térmica, certo? Claro, ele estava usando um maçarico, né? Mas eu estava distante, eu lembro que, fogo, né? Eu sou pequeno, mas não sou bobo. Ele estava soldando lá e eu segurei aqui longe. Eu pensei, aqui longe não vai dar nada, né? Todo alegre de estar ajudando o cara, fritei a mão na brincadeira. É a mesma pegadinha da panela que quando tem uma colher de madeira e uma colher de metal, né? Quando fica mais. Ótimo. E tem engenheiro gênio que faz o segurador da panela de metal. É gênio, né, cara? É gênio, né? É isso aí, seu engenheiro. Faz uma panela, bota de metal, porque aí quando vai segurar, quebra, né, cara? É gênio. 5 anos de engenharia, hein, cara? Muito bom. Tem que ser de volta. Qualquer coisa isolante. Olha, na verdade, galerinha, eu posso pedir, por exemplo, te dar as dimensões de uma caixa de isopor, te dar a espessura do isopor, a área de cada parte da caixa, dizer a temperatura dentro e fora, te dar o cabo do isopor e te pedir qual é o fluxo de calor. O isopor é isolante, mas eu vou poder calcular. Se eu pudesse desprezar, a cerveja ia ficar gelada para sempre. Certo? Beleza? Então não vai dar para desprezar, eu vou ter que te fornecer esse valor. Tu vê, eu já poderia pegar e aplicar numa questãozinha. Elas são tão raras aqui no sul do país, tão raras, que eu gostaria que vocês arriscassem. 2 páginas vocês podem arriscar depois desse bate-papo. Eu leria mais uma vez a página 124, que é do que eu estou falando, e arriscaria a 125, que é a introdutória, e a 127, onde o exercício 60 já tinha me pedido uma vez no começo, o Paulo não está por aí hoje, tinha me pedido, e eu só dei a dica para ele como ele resolver. Eu leria, se fosse meu filho, eu ia obrigar a ler a página 124, ia ficar vendo ele fazer todos os exercícios. Como eu não sou teu pai, eu te recomendo só a 124 e a 127. Aí a 126 tu só faz se tu ficar com muito dúvida. Se tu vê que tu errou quase todas as outras, aí não, então eu vou acrescentar uma página a mais para ficar ninja. Se tu vê que tu fez a 125 e a 127 e se deu bem, para que fazer mais uma com questões iguais? Já que no vestibular nada se cria, tudo se copia. Certo? Então tu vê, eu era um cara meio doente na tua idade, eu não aceitava fazer só uma ou duas, eu queria fazer todas. Chegou no final do ano eu estava um pouco estressado e acumulado os trabalhos. E tinha um monte de questão que eu olhava para ela e sabia que eu sabia fazer, entendeu? Eu fazia de doente. Quando tu bate o olho numa questão e sabe resolver ela, porra, eu sei, essa eu já fiz, eu sei. Fazer de novo é burrice. Tem que procurar uma nova, uma mais foda. Ficar fazendo questão que tu já sabe, concorda comigo? Agora olha só. Tu vai arriscar uma dessa, é possível que tu erre, mas na quinta-feira, 1h, e naquela quinta-feira, tu não vai impedir aula. Eu estou proibido pela direção de dar aula na quinta-feira, 1h30. É resolver, então vai ser uma doença. Eu vou pegar um, obrigado, eu vou chegar para resolver, próxima, Geralmente eu consigo resolver 10, assim, uma assistência, 5 por minuto, se não tiver um do ITA do mal. Porque teve uma vez, um guri pediu a questão do ITA, demorei 46 minutos para resolver uma questão. Questão foda, questão do mal, entendeu? É um prazer para mim fazer isso, eu tenho tesão em fazer isso. Não, pra mim não, cara, eu gosto, eu amo fazer esse tipo de questão. Porra, minha vida é física. Mas praga pra vocês é horrível. Porque vocês estão no começo do ano, vocês têm que começar a comer pelas beiradas, entendeu? Deprime. Eu faço uma do ITA, o cara vai deprimido pra casa, não quero mais física, porra, física é foda. Então seja inteligente nas pedidas, entendeu? Outra, se eu ver que é uma do mal e a turma tá cheia de gente, eu não vou atender, eu falo, amigo, no finalzinho eu faço contigo. Entendeu? E vou fazer as questões para atender o grande público. Agora olha só, olha que legal que eu tenho para te contar aqui. Efeito estufa. Primeira coisa que vem no teu coração, bom ou ruim? Mas também tem. Pois é, cara, é isso que me preocupa. A maioria das pessoas botou na cabeça que efeito estufa é ruim. É porque a gente só fala de efeito estufa geralmente na aula de geografia, que é o momento para discutir o problema que está acontecendo, né? Mas é errado, gente. Sem efeito estufa não existiria. Sem efeito estufa a Terra não seria o que é. Então vamos entender o que é o efeito estufa e saber que graças a ele estamos aqui, tá? Então, efeito estufa, ó, obrigado. Obrigado, efeito estufa. Calma, tá? Essa história do efeito estufa ruim, primeiro é discutível. Primeiro que tem gente que diz que é viagem.
cara que é doutor, eu sou um bosta na física, tem cara que é doutor em física e fala, não, essa história de efeito estufa tá mal contada. Então tem vários interesses por trás da brincadeira. Eu vou te falar o que é o efeito estufa, a parte ruinzinha pequena dele e como é que tu deve te posicionar no vestibular para não ter problema. Efeito estufa é o seguinte, ó, planeta Terra, 6.500 quilômetros de raio, atmosfera avacalhada. Por que atmosfera avacalhada? Porque a atmosfera, se aqui é 6.500 quilômetros, a atmosfera que tem uns 200 quilômetros de altura, ela vai ser uma casca muito fina aqui, tu não vai nem enxergar. Então eu estou avacalhando para vocês enxergar. Tá bem? Só para tu não achar que a atmosfera é tão gordinha assim, tá? Lá está o Sol, belo Sol. Alta ou baixa temperatura? Alta. Os átomos ali estão sacudindo um pouquinho ou sacudindo violentamente? Átomo que sacode violentamente cospe radiação de alta ou baixa frequência? Mais de alta frequência. Vem de tudo ali do Sol, vem de tudo, de raios gama a ondas de raio, tudo. Porém, a atmosfera, claro que 70% é infravermelho, 10% dessa radiação é ultravioleta e os outros 20% é uma pitadinha das outras que eu citei. Mas a atmosfera, ela tem gases que filtram essa radiação danosa e satânica. Se o sol batesse na tua pele sem proteção, frita na hora. É na hora, tu vai sair bolha na hora. Ou seja, o astronauta ele não pode se expor ao raio que vem do sol. Por isso que a nave é coberta com folhas de ouro. Folhas de ouro a nave é coberta, certo? O ouro é um material de grande núcleo, né? Então ele absorve bastante os raios gama, além de refletir. Esse é o objetivo maior. Agora olha só! E a roupa do astronauta tem de quê? Milhões de camadas, cara. Milhões de camadas. Procura no Google, dê os Google lá, eles sabem tudo. E tem uma quantidade absurda de camadas. É assustadora a quantidade de camadas que tem aquela roupa. Ô galerinha, olha só. A atmosfera, ela filtra as radiações de alta frequência, de baixa frequência e deixa passar as de alta frequência. O infravermelho é bloqueado, parte dele, e o que mais passa é o ultravioleta. O que acontece quando essa radiação ultravioleta bate na superfície da Terra? Esquenta. Concorda? Esquenta. Bate e esquenta. E esquenta mais ou menos que o Sol? Fica tão quente quanto o Sol, a superfície da Terra? Não. Quer dizer que a superfície, depois de aquecida, ela vai liberar ultravioleta ou infravermelho? O ultravioleta veio porque a temperatura era grande lá no Sol, né? A Terra esquentou que nem o Sol? Não. Se ela tem baixa temperatura, emite radiação de baixa frequência, tipo... Mas o infravermelho entrou? Muito? Não, quem que entrou? Ultravioleta. Quando o infravermelho tenta sair, ele vai conseguir? Não, porque a atmosfera é opaca ao infra, ela é transparente para a ultra, é isso que gera o efeito, deixa entrar bastante radiação. Na hora que o infravermelho gerado pelo aquecimento da Terra vai sair, ele bate e volta. Fica presa a radiação na atmosfera terrestre e fica gostosinho viver na Terra. Só para tu ter uma noção, sem o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria próxima de menos 100 graus Celsius. Que vida que vai evoluir dos oceanos? Como é que a evolução vai conseguir dar conta do recado? Poderia ter vida, mas não do jeito que a gente conhece. Certo? Que loucura! Efeito estufa. Amém! Obrigado, Jezebel. O efeito estufa salvou a nossa vida. Porém, e se eu falar lá, de repente alguém pode ficar chateado, tem tantos deuses, né? Eu uso a minha deusa da física, Jezebel. Então olha só, pensa comigo, cara. Eu começo a botar mais gás de efeito estufa. Vai aprisionar ainda mais infra e vai ficar ainda mais. O problema é que se tu pegar todas as indústrias que o homem produziu até hoje, todos os carros do mundo até hoje, mesmo os que já não existem mais, toda a fumaça jogada pelo ser humano na atmosfera, se a gente juntar tudo isso, isso é um peido perto do que a natureza própria faz. O senhor não veja a natureza liberando tanta fumaça na atmosfera? É porque tu não mora perto de vulcão, certo? É porque tu não imagina que um oceano, quando um bichinho morre e apodrece, o corpo dele vai liberar metano, que é mais danoso para o efeito estufa do que o gás carbônico que o carro emite. Certo? E a vaca, e todos os animais do planeta.
Ou seja, se tu for botar na ponta do lápis, tu vai ver que o ser humano mexeu num grão de areia, enquanto o planeta como um todo continua funcionando normalmente. Por isso que muitos caras não acreditam que seja o ser humano que esteja mudando a temperatura do planeta. Porém, se o vestibular te perguntar, efeito estufa é bom ou ruim? Tu tem que se posicionar o seguinte: o efeito estufa natural é essencial para a vida na Terra. Porém, o efeito estufa em excesso causado pelo homem aparentemente está gerando problemas. Outra, não é que vai acabar, tá? Quando eles falam aquecimento global, é um erro esse nome aquecimento global. Não existe, nunca existiu aquecimento global, tá, gente? É aquecimento localizado. Localizado aonde? Nos grandes centros industriais. A minha irmã, por exemplo, que ganha um pouquinho mais que eu, ela estava passeando em Ushuaia esses dias, sabe? Ushuaia ali na Argentina, certo? Ela mandou foto das geleiras. E aí eu cheguei e perguntei, sim, Mari, como é que é a galera lá? A galera está apavorada com o derretimento das geleiras? Não, a maioria está estável e tem uma crescendo. Ou seja, né, chega na nossa ouvido que o gelo do mundo está derretendo, que vai acabar o gelo do mundo. Mas na prática tu vê que tem algumas geleiras derretendo e um monte de geleira aumentando. Ou seja, cuidado. Tu tem que te posicionar que realmente existe efeito, né? Existe o aquecimento, mas o nome é inadequado. Se for uma questão discursiva, tu pode inclusive colocar isso. O nome mais correto seria aquecimento local, pois esse aquecimento só foi registrado próximo dos grandes centros urbanos. Ou seja, no lugar lá na PQP, no meio do nada, a temperatura lá não está sofrendo grandes problemas. Certo? Outra, tem um cara que é doutor, eu sou um merda, o cara é doutor em física. É da UFSC o cara. Ele, volta e meia, ele faz, né, a galera entrevista ele fala, isso é uma bobagem. Não existe aquecimento global, o que existe é resfriamento. O que adianta medir a temperatura da casquinha do planeta que é a atmosfera? Se tu quiser conhecer a temperatura do doente, tu não bota o termômetro na testa dele, tu bota dentro dele, né? Então, para conhecer a temperatura do planeta, tem que medir a temperatura do oceano. E se tu mede a temperatura dos oceanos nos últimos anos, ó, despencando a temperatura dos oceanos. O planeta como um todo está esfriando, caramba. Tu vê que loucura, né? Então, cuidado. A professora de geografia vai vir dar aula para vocês. Ela vai falar do aquecimento global com propriedade, porque ela manja. Eu só te mostrei o ponto de vista da física. Então, a física, efeito estufa é bom. Salva a vida da galera. O efeito estufa gerado pelo que nem é global, é localizado, tem gerado aquecimento sim, localizado, certo? Isso é importante ficar claro. Uma delas diminuiu bastante a quantidade de gelo nelas, mas na outra não. A outra aumentou em algumas regiões, certo? Resumindo, tem regiões do planeta que realmente estão sofrendo aquecimento, porque a maneira como o ar flui, sai de um grande centro, de um país ultra industrializado, passa por aquela região gelada causando efeitos danosos, mas em outras regiões onde o planeta não está com esse problema de ultra industrialização, as regiões polares continuam, aumentam alguns invernos, diminuem em outros, tranquilo, não tem nada de alarmante. Galera, cuidado! Eu não estou te falando, foda-se, efeito estufa, vamos queimar petróleo. Não. Só estou te dizendo que não existe confirmação científica para isso. Não existe, infelizmente. Ou buraco na camada de ozônio. Outra coisa, buraco na camada de ozônio é tudo... A galera não sabe por que ele existe. Parece que não é relacionado com CFC, com clorofluorcarbono. Mas isso é uma coisa muito avançada para a gente mexer no vestibular. No vestibular, se te perguntarem qual é o causador da camada de ozônio, podes ainda falar... O clorofluorcarbono é uma molécula tal que reage com o ozônio, mas existem novos estudos mostrando que não é bem por aí. Tanto que tem empresa fabricadora de ar-condicionado e refrigerador voltando a usar o CFC, baseado em estudos. Olha que loucura. Galerinha, outra, imagina que eu inventei um gás refrigerante e o CFC está queimado. Tu não acha que eu vou ganhar muito dinheiro? A galera vai parar de usar o CFC e vai usar o gás do Otávio, o gás refrigerante do Otávio, eu vou ganhar milhões. Dá até pra eu pagar dinheiro pra galera que faz as leis. Ideia. Ô galerinha, olha só, pra encerrar, quando eu vou medir a intensidade da radiação emitida por um corpo, cada frequência vai ter uma intensidade de radiação diferente emitida. Aliás, teu corpo emite radiação
radiação, não emite? Qual é o tipo? Ótimo. Vamos supor que o infravermelho seja essa frequência daqui até aqui, ó. Isso é infravermelho. Se eu for olhar a intensidade da radiação que tu emite de acordo com as frequências, vai dar um gráfico mais ou menos assim, ó. Ou seja, tu emite radiação de intensidade máxima numa certa frequência, né? Chamada frequência de pico. Nome justo, né? Frequência de pico. Por quê? Porque é onde tem um pico na intensidade, justíssimo. Tu sabia que, ó, vamos fazer que isso aqui é para 30 graus. Se eu pegar uma pedra a 30 graus, ela emite radiação? Infra? Beleza. Se eu esquentar essa pedra para 100 graus, olha o que vai acontecer. A radiação que ela vai emitir aumenta, ó. Só que o interessante é que a frequência de pico também, se eu esquentar demais esse objeto, é possível que a frequência de pico fuja um pouquinho do centro do infravermelho. Já chegou a ver alguma coisa quente a ponto de brilhar de tão quente? Vermelhão, o ferro do fogo do fogão fazendo feijão, né? 3 horas cozinhando feijão, se não tiver panela de pressão, tu olha pro ferrinho e ele tá rubro. Concorda comigo? O forno elétrico. Quem olha para dentro do forno elétrico vê aquelas resistências, né? Rubras. A lâmpada, pô. A lâmpada incandescente, claro. O que eu quero que tu saiba? Que quando aumenta a temperatura, olha só, quando aumenta a temperatura, a frequência de pico aumenta. Mas não quer dizer que todas as frequências vão aumentar. Alguma frequência emitida pode até reduzir a intensidade. Olha que loucura! Então não é algo assim, esquentou, começa a expelir cada vez mais para tudo que é lado. Na verdade, a frequência de pico aumenta. E ao redor da frequência de pico a intensidade é maior. Mais longe da frequência de pico a intensidade fica baixa. A intensidade fica baixa. O mais interessante que chocou os cientistas quando eles descobriram é que o fluxo emitido por um corpo por radiação depende da temperatura absoluta elevada a quarta potência. Isso aqui é um sigma, é uma constante de Stefan Boltzmann. Esquece esse aqui. Eu só quero trabalhar a parte matemática disso aqui, ó. Dobra a temperatura absoluta, o que acontece com o fluxo de calor? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2. Meu Deus, aumenta 16 vezes. A temperatura do bichinho dobrou só. A quantidade de radiação expelida aumentou 16 vezes. E para fechar com chave de ouro, triplica a temperatura do cara. Era 100 Kelvin, foi para 300 Kelvin. Vê se me responde. 12. 12? Pra galera ver se sabe também. 2, 4, Quanto? 81. Cara, se tu pega um corpo a 100 Kelvin, ele tá bem frio 100 Kelvin, lembra? 100 Kelvin é menos 173 graus Celsius. Bem frio, né? Ele já está emitindo radiação? Sim, porque todo corpo emite radiação acima do 0 Kelvin, ele está emitindo radiação. Beleza? Se eu pegar esse cara que está em 100 Kelvin e passar para 300 Kelvin, vai emitir mais ou menos radiação? Mais. Quantas vezes mais? 81 vezes. Como é que o amigo chegou em 81? 3 vezes 3? Vezes 3? E 27 vezes 3? 81. Bizarro, né, cara? Isso aqui nós vamos voltar a falar. Aquela letra que eu tinha desenhado ali é o sigma, tá? Que nenhum grego esteja assistindo. Ele tem valor igual. Sim, não. Ele tem um valor. O conceito de Stefan Boltzmann tem um valor, nós vamos trabalhar essa ideia depois, certo? Mas o importante é perceber essa relação. É a única vez que vai acontecer na física alguma coisa levada à quarta, tá? Fica tranquilo. Nunca mais vai acontecer essa loucura aí. Só na radiação emitida pelo corpo. Você tem que mais seguro falar com a pessoa pelo telefone do que pessoalmente, tá? Pensando na radiação emitida pelos corpos, sim. Falei qual é a tarefa? Ler a 124, arriscar 125 e 127. Quinta-feira, eu quero ver muita gente aqui a 1h30 me entupindo de dúvida. E como é que vai ser o processo? Eu não vou dar aula, tá? Eu estou proibido de dar aula na quinta-feira. Vou gravar. Outra, eu não posso vir, professor. Pede a dúvida pela colega. Eu vou gravar, no outro dia à noite tu vai
assistir a tua pergunta. Olha que foda, tu não precisa nem estar na aula para perguntar. Então olha só, eu vou chegar, dúvida, ela vai levantar, eu vou pegar aqui, vou resolver e vou fazer outra. Dá para fazer umas 10 por assistência, considerando 5 minutos. Agora cuidado, ano passado eu dava aula para assistência para o segundo ano, não é retrasado. E o menino chegou com uma questão do ITA que eu demorei 46 minutos para resolver. Se tu fizer essa pergunta, eu perceber que é uma questão do mal, eu vou te convidar para ficar depois da aula, para eu e tu matar a questão juntos. Porque tu imagina a sala cheia, um monte de gente com dúvida, e eu resolver uma questão, eles vão me linchar no final da aula. E vão ficar bravos, que eles vão sair, porra, não quero mais